falha frenas, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre poluição sonora e seus efeitos. A poluição sonora é considerada um problema de saúde pública mundial. Ela afeta a saúde física e mental da população. A Organização Mundial de Saúde considera que o som não deve ultrapassar os 50 decibéis para não causar danos ao ser humano. A partir desse nível, os efeitos começam, dificuldades aí para concentrar e muita tensão. Acima dos 70 decibéis, a pessoa submetida a esse nível pode ter zumbidos, tontura e aumenta também as chances de infarto, além de começar a afetar as estruturas da audição, levando progressivamente a perdas auditivas e podendo chegar à surdez caso a pessoa fique sujeita diariamente, durante 8 horas seguidas, a sons com intensidade superior a 85 decibéis. Aqui na Assembleia, o projeto de lei 369 de 2019, dos deputados Bruno Ganem e Maria Lúcia Amari, quer proibir a fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício de estampido de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro no estado de São Paulo. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a Carolina Maciel e o Milton Granado, que são especialistas em conforto ambiental. Sejam muito bem-vindos. Queria começar a falar primeiro dessa lei aqui que está tramitando na Assembleia, né, a questão dos fogos de artifício. A gente está no final do ano, gente, e aí muita gente solta fogo de artifício, afeta os animais, né, principalmente cães, né, eles se sentem incomodados, né, e tal. Como é que vocês veem essa lei? Assim, ela é bem-vinda? Qual que é a análise que vocês fazem dessa lei do fogo de artifício? Quem começa? Professor? Vamos lá. Então, eu acho que, além de todo esse aspecto que você levantou, né, da questão dos animais que se sentem, a sensibilidade auditiva deles é maior, né, bem maior que a nossa, então, e principalmente crianças, né, bebês, né, que sofrem muito com isso, atrapalha, eu acho que é bem-vinda essa legislação, pelo menos para coibir um pouco e manter um certo horário. Eu acho difícil, né? Acho é uma lei que tem que ser muito bem estruturada e discutida tal, porque culturalmente, né? Se tem no final do ano essa manifestação com fogos de artifício, mas eu acredito que ela venha se pelo menos reduzir, vai ser benéfica. Professor, a gente tem um problema sério, a gente está em São Paulo, a maior cidade do país, da América Latina, do hemisfério sul do planeta, e a gente tem aí um problema sério com o trânsito, né? Uma coisa que me incomoda muito, buzina dos carros, barulho de caminhões, aquele motor do ônibus, né, e tal. E isso afeta em muitas pessoas, moram, né, em avenidas e tal. Como é que está o nível de ruído nas ruas da capital paulista e o que a gente pode fazer para diminuir essa intensidade de ruído? Olha, essa é uma questão bastante complexa, porque o tráfego ele é o maior responsável pelo ruído urbano e a gente tem o ruído sendo associado à composição do tráfego. Então, se eu tenho veículos leves, veículos pesados, eu tenho ao número de veículos que eu tenho trafegando numa via e também a questão da velocidade. Então, a gente vai ter todos esses aspectos contribuindo para o nível resultante de ruído e isso também vai ter uma relevância a respeito do pavimento, do tipo da manutenção que eu tenho aquele veículo que está trafegando. Tudo isso vai resultar num nível de ruído bastante elevado. Acima dos 50 decibéis? Acima dos 50 decibéis. Chega a quanto, gente? 75. Ou seja, já é bastante 80, prejudicial. Professor? Bastante. Eu ia comentar que a gente tem também desde 2012, a gente tem o uso de aplicativos de navegação. Então, o que a gente constatou numa pesquisa recente é que a gente tem uma diminuição do número de veículos nas vias principais, nas vias que são monitoradas pela CET, mas a gente tem uma difusão desse tráfego. Então, acaba que o ruído ele acaba atingindo o maior número de pessoas, porque agora as pessoas usam rotas alternativas que são indicadas pelos aplicativos. Então, é um problema crescente, né? Ele não atinge só as grandes avenidas, como também bairros residenciais e todo... De uma maneira geral, né? A gente estava falando no começo aí, 85 decibéis, 8 horas por dia, pode levar à surdez. Vocês estão falando aí de 75 decibéis no trânsito de São Paulo.
Ou seja, a pessoa pode ficar surda. Deve ter muitos casos de surdez, tá? Porque quem mora no local não vai ficar exposto a 8 horas, vai ficar exposto, né, muito mais de 8 horas. Haja vista que já teve muitos trabalhos executados por profissionais da área de avaliar, por exemplo, o minhocão. O minhocão ele é o prato perfeito para se ter a questão do ruído urbano, né? E até o ruído urbano causa deterioração do uso, né? Aquelas edificações lindeiras ao minhocão desvalorizaram muito, né? Tanto é que hoje em dia o aspecto do minhocão é muito ruim, né? Por conta até dessa cicatriz, né? Na verdade é uma cicatriz urbana que traz muitos malefícios, talvez em termos de saúde, muito maior do que benefícios, né? O senhor trouxe aí Eu trouxe um aparelho que é um antigo decibelímetro, agora tem um outro nome, sonômetro, né? Um sonômetro. Sonômetro? Isso. Né? Por exemplo, aqui no estúdio agora, né? Aqui vai ser tranquilo porque aqui tem mais silêncio, né? Mas vamos ver quanto é que vai dar aí, ó, né? Demora um pouquinho, né, para ele. E eu falando vai aumentar, né? Ainda mais a minha voz vai aumentar um pouco. (46). 46. Então 46 está bom, né? Tá bom. Mas aqui tem um isolamento acústico, tem um carpete, né? Acho que deu 46 porque eu fiquei falando. Não, quando você parou de falar, eu dei uma... falando, a gente vai para 60, 70, dependendo se for uma conversa, né? Vai beirar os 65, 70. Tá, aqui então, agora, né? Tá. Mas isso é um ruído que não é contínuo, né? Então, no caso, numa conversa, num colóquio, é tranquilo, né? A inteligibilidade, que é como você introduziu o assunto, inclusive, ela é muito prejudicada, né? Então, se você tem o que a gente chama ruído de fundo, muito elevado, quer dizer, aquele ruído, vamos até dizer, parasita, aquele ruído que ele permanece, né? E a gente tem que elevar a voz, por exemplo, para poder suplantar esse nível de ruído. Aí causa o estresse, né, da fala, né? A pessoa começa a ficar... quando você vai uma balada que a garotada gosta de ir, acaba que você não consegue conversar. Ali está acima de 100 decibéis, assim, com certeza. Eu fiz algumas medições em algumas casas de show, né? Naquele tempo não chamava balada, chamava casa de show, dá 115. 115 Quase dB. a turbina de um avião que vocês estavam me contando antes, 130 decibéis. 130, né? 140. 140 a pessoa já pode ficar surda, já né? pode perder estouro tímpano, né? Que é a pressão, a energia que contém, né? A pressão sonora, ela vai, na verdade ela vai, o movimento, né, da propagação sonora é um movimento de compressão e rarefação. Compressão e rarefação que faz vibrar o tímpano. Se essa compressão é muito forte, estoura. Então, existe caso mesmo de ter esse tipo de acontecimento, né? Professora, o que é o conforto sonoro, né? E como que a gente pode chegar nesse conforto sonoro? Acho que para responder a sua pergunta, a gente vai buscar um outro conceito que é o desempenho. Quando a gente fala de desempenho de um componente construtivo, a gente está falando quanto é que ele resiste, por exemplo, à passagem do som, a transmissão desse som para o outro lado desse componente. Você está falando do tímpano, por Exato, exemplo. mas na verdade do componente construtivo mesmo, quando a gente fala da edificação. Quando a gente fala de conforto, a gente está usando essas variáveis, no caso aqui a acústica, para avaliar os seres humanos. Então a gente vai ter uma faixa de ruído onde o ser humano se sente confortável. Essa faixa, por exemplo, ela vai ser avaliada em relação à função do ambiente. Se eu tenho um teatro onde eu tenho atores falando, o nível de ruído vai ser determinado pela norma. Se eu tenho um dormitório onde a função é a pessoa descansar, vai ser outro nível. Então, a norma ela vai estabelecer quais são os níveis recomendados para o conforto acústico. E daí vai caber aos arquitetos, aos profissionais envolvidos no projeto dessa edificação em garantir que essas condições de conforto vão ser respeitadas, né? Falando ainda nesse assunto do conforto sonoro, por exemplo,
vai se construir um prédio na beira de uma avenida movimentada, por exemplo, na Avenida Paulista, por exemplo. O que a gente ouve falar é aquela janela dupla. Quais são os materiais, gente, ideais na hora da construção de um prédio para que haja esse isolamento acústico? Outra questão é prédios muito altos. Assim, o que eu já ouvi de relatos é que quanto mais alto o andar, melhor esse conforto sonoro, vamos dizer assim, o ruído parece que chega menos. É verdade isso? Eu queria que vocês falassem sobre essas duas questões, por favor. Acho que a gente vai ter, na verdade, uma série de variáveis envolvidas, mas no ruído, principalmente, a gente vai ter a questão da distância em relação à fonte. Se a fonte de ruído a qual aquele edifício está exposto for o ruído dos carros nas vias, quanto mais alto o andar, mais longe ele vai estar dessa fonte de ruído. Em relação aos materiais, também é uma questão complexa, porque a gente precisa avaliar não só o material, não só a questão acústica, mas uma série de relações que a gente vai ter dentro do projeto de arquitetura, mas a gente pode também considerar hoje, uma coisa que a gente gostaria de levantar, é o mapa de ruído de São Paulo. Então, a gente vai ter esse mapa, essa lei foi assinada em 2016 e a gente tem 7 anos para esse mapa ser entregue à população. Com esse mapa, os arquitetos, os engenheiros, os profissionais envolvidos, eles vão ter uma informação divulgada, pública, na qual eles vão poder basear os seus projetos. Hoje, o que a gente precisa é de levantamentos feitos por consultorias. Então, a partir do momento que a gente tem esse mapa, essa informação fica mais difundida, fica mais conhecida do público, tanto para recorrer a alternativas de isolamento sonoro, quanto para melhoria de conforto público, né? Conforto acústico nos espaços abertos. Professor, como é que está sendo trabalhado esse mapa hoje? Ele já está em andamento esse levantamento? Já foi feito. Vai ficar pronto em 2023? No centro, vai depender muito, talvez, aí de vontade política mesmo, né? Para ter esse tipo de progressão. Hoje a gente já tem o centro, né? Já foi feito o levantamento, inclusive a gente dá aula lá no Mackenzie, né? E a gente usa muito os projetos, para os projetos que são solicitados pelos professores da disciplina do projeto, nas áreas onde já tem esse mapeamento, né, do ruído. Onde que a gente tem em São Paulo, por exemplo? Esse bem ali no centro, no centrão mesmo de São Paulo, pegar a Avenida Ipiranga, Santa Cecília? Por ali. Essa região. É a parte piloto, né, que eles chamaram, que é o primeiro estudo, colocaram isso, divulgaram, mas a ideia é ter para todo o território. Tem que se estender para toda a cidade, né? Porque, como a gente estava comentando, a questão urbana, na hora do projeto, ela é essencial. Quer dizer, como é que você vai distribuir, né, dentro de uma cidade, que é um órgão vivo, né, como é que você vai distribuir as várias funções, né? E quando essas funções, elas interagem, mas a gente tem que organizar um pouco. E a questão urbana é fundamental. Quer dizer, a gente começa com a questão urbana para até reduzir o tratamento da edificação. Se eu tenho uma fonte sonora com um impacto muito grande, eu tenho que trabalhar no receptor, né? Quer dizer, quem vai morar no edifício. Por exemplo, janelas duplas, material da construção. O que a gente tem de tecnologia hoje? Basicamente, para o isolamento, a gente tem que trabalhar com massa, né? Ou seja, peso, material que tenha certa massa. Então, e as questões para aliviar, hoje em dia, se você for pensar em construir paredes grossas, espessas, pesadas, isso vai encarecer o projeto. Vai encarecer, porque você tem uma estrutura e uma infraestrutura, né, que vai te exigir muito, né, de materiais. Então, as soluções, por exemplo, são paredes duplas, né, são caixilhos com vidro duplo, portas com uma certa resistência à passagem do ruído, principalmente não só o caixilho duplo, mas toda a parte de arremate desse caixilho na abertura, né? Porque se a gente tem um caixilho que seja, em relação ao nível do ruído, ele suporte, né, um nível de ruído que vai manter o interior de um dormitório, por exemplo, né, dentro da norma, mas se ele não for bem fixado, né, bem calafetado, não, aí não adianta.
Porque você tem, a gente costuma brincar com os alunos que a acústica é como um furo no aquário, né? Tem um buraco, vaza tudo. Então não pode ter frestinhas, não pode ter portas, janelas, né? Tudo isso tem que estar muito bem pensado. Não é só o material, o produto em si, mas a instalação, que é fundamental também. Agora, como é que está hoje essa tendência entre as empresas que constroem prédios e casas e tal? Está se levando em consideração, né, na construção desses prédios novos aí, a questão acústica, ou essa questão acústica acaba encarecendo e muitas vezes eles acabam deixando isso para trás? Como é que está essa relação hoje? Olha, desde o ano de 2013, a gente tem uma norma que foi muito importante nesse sentido. A norma é a NBR 15575 e a gente chama ela de norma de desempenho. E o que ela fez de mudança no mercado da construção mesmo? Antes a gente já tinha normas tentando coibir a questão do ruído, tanto urbano quanto ruído nas edificações. Só que essa norma, ela leva a responsabilidade para o fabricante. Então, o fabricante da esquadria, ele tem que dizer quanto é que a esquadria isola de ruído. E essa informação é que o arquiteto e o engenheiro utiliza para especificar o produto. Então, os fabricantes agora têm que apresentar um laudo técnico a respeito do desempenho daquele componente e essa informação vai ser incorporada no projeto. Normalmente ele vai ter um custo essa solução, né, especificamente para acústica, mas se o construtor, o empreendedor não tiver essa atitude e depois de construído for constatado que está ruidoso o ambiente, os moradores conseguem acionar na justiça isso. Então eles conseguem haver uma reforma das esquadrias, enfim, para garantir as condições de conforto. Essa norma que a Carolina citou foi extremamente importante. E a gente tenta, dentro da universidade, preparar muito bem os alunos para atenderem essas normas, né? Então, um bom projeto, né, ele vai implicar fatalmente numa boa execução, né? Então, de certa forma, já se garante que o desempenho da edificação vai ser adequado, qualquer seja o meio onde essa edificação for inserida. O projetista tem que conhecer, né, aquele meio onde ele está executando o projeto dele, para já ter até uma questão de orientação, por exemplo, né, é fundamental para você, tanto com uma questão em relação ao ruído, né, como fonte, como insolação, tal, que é a nossa área mais extensa, né, do conforto ambiental. Quer dizer, se o projetista, o técnico, né, o profissional de arquitetura e engenharia, ele conhece esses princípios básicos e ele pode ter condição, né, e tem condição de aplicá-los, 50% está garantido de um bom desempenho da edificação. A gente está falando aí nesse primeiro bloco principalmente sobre o principal causador de ruído na cidade, que é o trânsito, né? Você falou de uma legislação de 2013, o que pode ser, o que ainda falta em termos de legislação? A gente está numa casa legislativa, né? E o que, por exemplo, essa casa, Assembleia Legislativa, pode fazer para diminuir esse nível de ruído na cidade de São Paulo, em outras cidades do estado? O que ainda é preciso de conquista nesse setor para a população, para diminuir essa poluição sonora e o ruído? Acho que essa intervenção, quer dizer, eu citei há pouco a questão da vontade política, né? Já existe um arcabouço muito grande de informações, né? Em relação, seja qualquer ramo do conhecimento, área do conhecimento, que a gente vai trabalhar em cima disso. Então, ouvir mais um pouco os profissionais ligados diretamente a essas áreas, né? Então nós temos as instituições que nos representam, né? O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? A gente tem IAB, que é o Instituto Brasileiro de Arquitetos, tal, que tem que ser ouvidos, né? Tem que haver uma interação maior, uma preocupação maior dos legisladores terem acesso a essas informações. Os profissionais dessas áreas têm muito a contribuir. Então, acho que afinar um pouco, né, essa relação entre o legislador e o profissional que poderia colaborar cada vez mais com esse aprimoramento dessa legislação.
Acho que contribuindo, complementando a resposta, também um órgão que vem trabalhando muito nesse sentido é a Proacústica. Então, é um órgão que está trabalhando pela conscientização do ruído. Anualmente, eles promovem o Dia de Conscientização do Ruído. Então, é interessante também porque, às vezes, a população está exposta a esses níveis de ruído, está sofrendo com isso, mas, às vezes, falta você dizer quanto é isso, quantificar, e esses órgãos vão ter esse papel predominante. Então, seria muito valioso um diálogo, né, entre a Assembleia e esses órgãos que vão fornecer dados, informações a respeito dessas questões. A gente tem dados sobre casos de surdez hoje no Brasil e aqui em São Paulo? Vocês têm esses dados? Mas acho que é uma questão de saúde pública, né? Vocês estão nessa área de projeto. A gente tem esse contato, mas através de congressos, pesquisas de fonoaudiólogos, que estão sempre... Existe já uma série de matérias feitas, né, sobre essa implicação da poluição sonora no organismo humano, né? Mas, até a gente já falou aí no começo um pouco, né? Falou um pouco sobre isso, e é uma condição que eu acho que, inclusive, essa interação de outros, né, profissionais que contribuiriam muito, né, para o legislador e com os técnicos da área, né? Quer dizer, acho que é um mixing aí de profissionais. Uma abordagem interdisciplinar. Ela tem que ser muito ampla. A gente está passando por uma revolução aí, está à vista, aí já está na janela, nos próximos anos, a gente está falando de trânsito, que é a chegada aí de veículos elétricos, né? Eu, por exemplo, fico muito incomodado com barulho de motor, de uma maneira geral, caminhão, ônibus. E a gente está, a tendência, qual que é a tendência no futuro próximo para o trânsito nas cidades brasileiras e do mundo? É a gente diminuir esse nível de ruído que a gente tem hoje, né, que é 75 decibéis, é algo, né, que a gente vai diminuir isso nos próximos anos. Qual que é a perspectiva com essa mudança aí de carros a combustão para carros elétricos, a partir do momento da implementação desses carros elétricos? Eu acho que a mudança vai ser muito boa, né? Quer dizer, assim, em termos de ruído, o carro elétrico é quase zero, né? Vamos dizer assim. É só o atrito. Agora, o problema é onde esse pneu vai atritar, porque a manutenção das nossas vias, né, não permite que você tenha, o veículo pode ser o top de linha, só que ele vai pegar uma via cheia né, com asfalto péssima qualidade, né, com muitos buracos, aquele recapeamento, aqueles buracos, né, que acaba virando aquelas costelas de vaca que a gente... E a manutenção da cidade é importante, quer dizer, a circulação, as vias, né? E se não tem uma manutenção boa, que a gente vê em países europeus, né, que é um tapete sem buracos, aí o veículo dura mais, né? E o ruído vai ser muito menor, né? É a vida útil dos veículos também, a manutenção, né? Isso é muito importante também. Tem países em que a pavimentação é feita para gerar o menos ruído possível, né? Existem pesquisas na Dinamarca, onde você tem um pavimento que ele é mais poroso, então ele vai funcionar com um pouco de absorção sonora, vai reduzir por meio da absorção. Mas a tendência nos próximos anos aí é de que a gente tenha cidades mais silenciosas, ainda bem, né, gente? Sim. Essa é a tendência. Tá certo Se isso? continuar nessa trilha e houver uma preocupação maior em reduzir essas cicatrizes, né, urbanas, né, das vias, o tipo de piso, a pavimentação, houver uma preocupação maior com a qualidade dessa pavimentação, por sua vez, a indústria automobilística cada vez mais está evoluindo, né, em nível ruído mesmo, né? Então, eu acho que juntando os dois, vai reduzir cada vez mais. A gente falou da poluição do trânsito, afeta nós humanos e os animais. Eles sofrem também com a mesma intensidade que a gente sofre? A gente é sabido que o organismo, né, por exemplo, o cachorro, a sensibilidade auditiva dele é muito maior que a nossa. A gente vê no caso do fogo de artifício, né? Para eles é péssimo, né? Quer dizer, eles ressentem muito mais que a gente, né? Então, e hoje em dia você tem uma condição de
não sei traduzindo isso em números, mas a quantidade de pets, né, que o pessoal fala, é muito grande, né? É cachorro, é gato, e cada vez mais o pessoal está tendo mais esse tipo de companhia, né, dentro. E isso prejudica demais também eles. Né? Não só cachorros, como também você tem pássaros que vivem no ambiente urbano, que eles acabam mudando o padrão de comportamento deles. Então, como o ruído urbano é muito forte durante o dia, eles acabam se comunicando, né, antes do período de pico. Então, você vê passarinhos que estão às 4 horas da manhã piando, né, se comunicando, porque às 7 horas, quando você tem o sol, o ruído urbano já suplanta esse ruído que eles fazem, né? Então, eles precisam buscar mecanismos para tentar fugir desse ruído, para conseguir se comunicar. Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre poluição sonora. Aqui no estúdio, Carolina Maciel e Milton Granado, que são especialistas em conforto ambiental. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a poluição sonora ultrapassou a poluição da água, ocupando o segundo lugar no ranking das maiores causadoras de doenças dentre os diversos tipos de poluição, perdendo apenas para a poluição do ar. O trânsito, como a gente já falou aí no primeiro bloco, é um grande causador do ruído nas cidades. As principais características dos veículos barulhentos são o escapamento furado ou enferrujado, as alterações no silencioso ou no cano de descarga, as alterações no motor e os maus hábitos ao dirigir, acelerações, freadas bruscas e o uso excessivo de buzina, né? Vamos continuar essa discussão, gente. Os fabricantes estão atentos a essa questão, os fabricantes de automóveis estão atentos a essa questão do ruído. Como é que está isso hoje em termos de legislação para eles, assim, aqui no Brasil? Olha, a gente tem notado que cada vez mais os veículos, né, estão produzindo menos ruído, né? Toda a sofisticação de silenciosos, as transmissões, né, e até se chegarmos, né, com uma certa intensidade ao veículo elétrico, então acho que vai ser uma redução significativa, né, desde que também o pavimento contribua. Né? Então acho que tem um pouco vai cair muito a poluição, né, do ar pela queima de combustível fóssil, né, e vai ter uma condição bem melhor de produção, menor produção de ruído. Né? Eu acho que tem um dado interessante, que é uma pesquisa do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que eles fizeram medições em diversos pontos da cidade de São Paulo, no ano de 1970, e repetiram a mesma medição em 2010. Então, passados 40 anos, eles constataram que não houve alteração no nível de ruído. Então, embora você tivesse menor número de carros antigamente, hoje você tem mais carros, mas eles são mais eficazes, eles emitem menos ruído. Então a gente vê que a tecnologia tem um fator predominante nisso, né? Quanto mais você vai melhorando as soluções na questão do ruído, isso vai melhorando também. Então, é sempre bom. Agora, a gente está aí falando nos últimos dias aí das 9 mortes que aconteceram lá em Paraisópolis, né? E um assunto que veio à tona são os pancadões, né? São festas aí ao ar livre e tal. A gente viu aí a reclamação de muitos moradores lá do Morumbi, lógico que isso não justifica as 9 mortes, né? De maneira nada justifica 9 mortes. Como é que essas festas ao ar livre ou outras festas podem afetar aí esse bem-estar sonoro? Como é que está essa situação? Existe hoje uma fiscalização eficiente em cima dessas festas? Você já falou aí de algumas casas noturnas que tem que ter proteção acústica, mas e essas festas ao ar livre? Como é que está essa situação? Olha, eu acho que esses pancadões, né, como o pessoal está chamando, essas festas ao ar livre, é uma manifestação cultural. Falta para o pessoal da periferia um local para se reunir. Eles precisam disso, né, dessas festas. Então, imagina, com todo o
o dia a dia deles, né, daquela garotada, ou seja, são jovens de 14 daí para frente, que não pode frequentar uma casa noturna que cobra R$200 de entrada, né, professor? Possível, né? Então, eles têm a própria forma de se manifestar, né? Em termos acústicos, né, o pancadão, ele é muito mais concentrado nos graves, né, os sons graves. E isso, o tratamento acústico é muito difícil. Que é aquele som grave, aquele som que da balança. Isso. Que é mais quase que uma vibração, né? Ele um pouco, ele vai atingir o nosso sistema auditivo, mas se a gente perceber, a gente treme com né? com aqueles instrumentos que geram. E depois o nível que eles ouvem também é muito, muito forte, né? 110, 120 dB, com certeza chega um pancadão desse. Agora, existe uma vizinhança, né? Existe, no caso lá de Paraisópolis, o pessoal que mora no Morumbi, ou qualquer outro lugar. Morumbi, Paraisópolis, outros bairros ali da região. Desde que... Agora, eu acho que essa convivência, a gente não... É como a gente está acostumado a dizer, né? O ouvido não tem pálpebra, né? Então ele não fecha. Então você tem aquilo, está toda hora chegando àqueles moradores. Pode até adotar questões de materiais, soluções acústicas para janelas e tal. Só que eu acho que tem que haver uma disponibilidade de uma discussão para gerar um local onde não haja esse tipo de comprometimento, né, nem da diversão de um e nem do sossego dos outros, né? Eu acho que aí a poluição sonora tem a ver com a questão do acordo, né? Como que essas partes aí firmam, né, uma espécie de um contrato de, olha, essa festa pode ser realizada de tal hora, ou então você pode tomar as devidas precauções acústicas para que não incomode a vizinhança, né? Mesmo como você comentou, a gente está na casa, né, numa Assembleia Legislativa. Né? Então, acho que um envolvimento maior também, né, dos legisladores com isso, buscar caminhos, né, para compatibilizar, não é? A questão não é impedir, não é proibir, né? É compatibilizar tanto o sossego de uns quanto a diversão de outros, né? Acho que é por aí. Agora, falando de poluição sonora, também me vem à cabeça áreas próximas a aeroportos, né? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, Congonhas, que na época que Congonhas foi construída, aquela região ali, né, vamos dizer assim, o confim de São Paulo, era o final ali da história. Muito se cresceu em cima disso. Você tem também Guarulhos, né, outros aeroportos, Campo de Marte, em outras cidades do estado de São Paulo também, regiões próximas a aeroportos e tal. E a gente que mora perto desses lugares, a gente sabe exatamente a hora pela hora que começa a pousar o avião, 4, 5 horas da manhã. A gente sabe, são 4 horas, ainda está escuro, mas o que pode ser feito, né, em relação a essa questão dos aviões e a vizinhança? Alguns bairros ali, as pessoas acho que até se acostumam com esse ruído ao longo do dia, né? O que a legislação diz? O que vocês, arquitetos, como que vocês trabalham essa questão aí dessa proximidade de aeroportos, de grandes aeroportos como a gente tem aqui em São Paulo? Eu acho que a própria norma, ela considera isso. A norma de desempenho, ela vai caracterizar primeiro a área que você está construindo para depois dizer quais são os níveis indicados para aquela área. Em termos de ocupação ali, eu acho que o que a gente poderia dizer é que a pessoa que ela adquire um imóvel ali, ela está ciente daquele nível de ruído. Então, a envoltória da edificação vai ter que ser uma envoltória mais robusta acusticamente para conseguir compensar isso. A gente tem legislação que vai falar a respeito do nível de ruído emitido pelo motor do avião, mas ele, pela proximidade, você não vai conseguir ter uma atenuação tão grande assim. Então, a envoltória, a esquadria, enfim, toda a proteção que a arquitetura fornece vai ter que ser bem mais robusta do que uma edificação convencional. Eu acho que se remete muito à questão urbana mesmo, né? O urbanismo, quer dizer, o planejamento, como é que se faz para fazer com que... Porque o que acontece, você citou aí Congonhas. Congonhas
né? Era muito afastado do centro. Só que a cidade abraçou, né, o aeroporto. Então a culpa não é do aeroporto, a culpa é de uma legislação que falhou, né, de uma especulação imobiliária que tomou a frente dessa, entre aspas, urbanização, tá? E hoje o pessoal está, né, tá lá e querendo tirar o aeroporto, né? Então, existe em outros países, né, uma legislação que o aeroporto tem que ficar tantos quilômetros no centro urbano, tem que haver uma hierarquização, né, de ocupações que sejam mais pertinentes à proximidade, com o ruído. Vamos filtrando isso através dessas implantações até chegar na habitação, por exemplo, né? Então, vai colocando atividades que não sofram tanto com essa questão sonora, né? Atividades de recreação, tal, que também produz ruído e tal, e deixar bem afastado do aeroporto essa questão da habitação. Vocês já fizeram medição próximos a Congonhas, a Guarulhos? Vocês já viram quantos decibéis, qual que é o nível de ruído? Que tem, dá mais ou menos, dependendo da distância, mas se estiver próximo à via, ou quando o avião aterriza, ou quando ele arremete, né? Quando ele vai subir, deve dar em torno, eu nunca medi especificamente isso, mas pela sensibilidade passa dos 100 dB com certeza, dependendo da proximidade com a pista, né? Acho que uma coisa que também vale a pena a gente chamar a atenção você falou que a pessoa acostuma, né, quando ela mora ali perto. Na verdade, ela está perdendo sensibilidade. Então, significa que já está acontecendo uma perda auditiva naquelas pessoas que estão ali, porque elas acham que acostumaram, mas como o professor Milton falou, o ouvido não tem pálpebra, ele está o tempo todo, se você está dormindo, você está recebendo estímulos. E quando há essa perda auditiva, não tem mais jeito de recuperar? Não existe nada... Eu acho que organicamente não. Tá. Né? O que o aparelho auditivo faz é compensar naquela frequência que você perdeu, ele vai colocar um ruído mais forte, né? Mas organicamente não, você vai ter a perda auditiva mesmo. E ao longo da vida a gente vê muita gente ali um pouco mais velha, com essa perda auditiva muitas vezes se reflete a partir da terceira idade, não é? Não é isso, gente? Existe assim, a partir dos 40 anos, tal, mas normalmente a gente tem um fenômeno chamado presbiacusia, que é justamente essa perda, né, principalmente dos agudos, né? A gente vai perder muito nos ruídos mais na faixa dos agudos, 2, 4, 8 mil, né, hertz, e ficando só com um pouco os médios e os graves. Os agudos a gente perde mais ou menos rapidamente, tá? Mas isso é uma questão de idade mesmo, é a perda da máquina que está sendo muito utilizada, né? É natural. Agora, o que vem acontecendo também com os nossos jovens, principalmente a gente levanta essa questão para os nossos alunos que estão ali na casa de 20, 25 anos, é que está havendo uma intensificação dessa perda auditiva. Então, o jovem de hoje, ele tem a mesma audição de uma pessoa de 40 anos, de 20 anos atrás, porque ele está acentuando essa perda pelo uso de fones de ouvido. Então, as pessoas escutam música num nível bastante forte, às vezes também por conta de ruído urbano. Então, a gente fala, os alunos estão pegando ônibus no ponto de ônibus, eles colocam fone de ouvido e aquela música tem que estar mais forte que o ruído urbano. No metrô a gente vê muito também. Isso a gente ouve o que eles estão ouvindo, né? Pelo fone. A gente faz uma brincadeira com os alunos lá, para eles perceberem um pouco essa preocupação, é de usar um equipamento desse e falar, como é que você usa? Não, é um experimento tupiniquim, né? É só para eles perceberem, 95 dB que eles põem nos ouvidos. A gente mede e fala, olha, isso vocês estão... E fica, às vezes, 1, 2 horas e vai. Ouvindo isso. Os aparelhos de som, eles avisam, né? Alguns avisam, olha, a partir desse nível você já não... já pode ter perda auditiva, né? O jovem, ele não vê muito a longo prazo, né? Ele acaba pagando o preço, talvez, depois lá a partir dos 50 anos, né? Por aí, 60 anos você já tem
uma perda relativamente acentuada, mais nessa faixa, né, dos agudos. Agora, falando de problemas sonoros em condomínios, por exemplo, né? Uma reclamação muito forte, muita gente reclama de barulho do vizinho. Existe uma legislação sobre isso, né? Vocês têm algum estudo sobre isso, assim, quer dizer, essa convivência aí em condomínios em São Paulo, essa poluição sonora é muito alta, como é que está? Você se refere mais à convivência ou às edificações? As duas coisas, professor, a edificação e também a convivência, barulho, som alto, chega a quantos decibéis, o que a legislação diz em relação a isso? Agora com a 15575, que é essa norma de desempenho que a gente fala, a exigência na construção está sendo cada vez maior, né? Até bem pouco tempo se fazia uma laje, né, de um andar para o outro, a laje tinha 8 centímetros de espessura. Isso, sei lá, o cachorro andando, você ouvia a pata do cachorro arranhando, a unha do cachorro arranhando. Agora não, você tem um nível, que aquela laje tem que suportar um certo nível, ela tem que ter 12 a 15 centímetros de espessura, tal, que é para poder evitar, com essa massa, né, evitar que haja essa transmissão. Outra preocupação são as propagações, né, que elas se dão não só no impacto, por exemplo, de um salto, né, numa laje, mas o que se transfere pela estrutura. Então precisa se preocupar muito com isso também. Como é que uma laje ela é acoplada a uma viga, um pilar, uma parede, para não ter essa transmissão, que é uma transmissão não direta do som aéreo, mas uma transmissão já pela estrutura da edificação. Então, isso em relação às edificações e como elas devem ser executadas. A questão de convivência é difícil. A tal da lei do silêncio, né, gente? Que é de 10 da noite, se eu não me engano, até as 7 da manhã. 7 da manhã, né? Tem gente que fala que essa lei do silêncio pode ser estendida para outras horas do dia também. Não sei como é que está essa questão hoje, assim. Não sei, essa lei do silêncio, eu acho que vai muito também de como você não pode produzir ruído acima de um certo nível que prejudica. Então, não dá para pôr um horário, né? Quer dizer, prejudicou, já tem que estar sendo coibido, né? De alguma forma, né? Por legislação, por uma convenção condominial, sei lá, né? Alguma coisa que te permita não exceder. Das 10 às 7 não pode fazer, mas se ele produzir um ruído até às 10 horas superior ao que o organismo humano suporta, né? Também afeta, também, né? Afeta. Meu prédio, por exemplo, gente, as construções, elas nunca, as reformas, as obras, elas nunca acabam, né? Elas estão. Sim. É um barulho que incomoda muitas vezes, né? A gente fica ouvindo esses barulhos, acorda às vezes mais cedo, né? Porque a partir de 7 horas os pedreiros e tal. É possível. O que é possível ser feito para minimizar essas consequências aí de obras, ou enfim, ou não tem jeito, né? Eu acho que não tem jeito. Cada um tem uma necessidade de estar sempre dando uma manutenção, mexendo um pouco, reformando. Eu acho que estabelecer esse horário que a norma pede, né? E ter um pouco de bom senso de quem vai executar ou o responsável, né, por quem contrata na hora da execução. Ter uma equipe que se preocupe um pouco com isso, né? Não sai fazendo estripulias ali, sem muita preocupação com a vizinhança. E os carros de som, gente? Eu já presenciei uma cena que eu fiquei pensando depois. Um carro estava vendendo alguma coisa, não me lembro o que. Eu lembro de um rapaz que chegou pro dono do carro e falou assim, olha, será que você pode diminuir o som do carro? Porque a minha mãe está com câncer e ela tá ruim e tal, ela fica bastante incomodada, né? Como é que é essa questão dos carros de som, a legislação? É muito comum hoje em dia, né, com essa informalidade toda, que as pessoas têm que se virar, né, para sustentar a família e tal, e elas acabam usando o carro para, sei lá, vender algum produto,
ovo, fruta... Pamonha. Enfim, é pamonha, né? Pamonha, a gente fala pamonha de Piracicaba, né? Como é que está... O que as pessoas têm que respeitar em relação ao ruído e a regiões da cidade? Eu não vejo muito... Eu vou jogar isso mais numa questão cultural mesmo, né? Da pessoa entender que existem outros seres humanos que estão expostos a esse ruído e que necessariamente, né, não tem necessidade, né, nem tem por que estar exposto a esse ruído. É uma exacerbação da condição dele, né, que isso é uma questão cultural. Eu acho que poderia haver uma fiscalização maior, né? Como a fiscalização do ruído de motores, você comentou aí escapamento, né? Qualquer via que você vai, você vê o ônibus, o caminhão, né? Com o escapamento furado, enfim. Agora, a questão desse ruído gerado por esse tipo de fonte, né? De alguém que está vendendo algum produto, acho que é meramente uma fiscalização mesmo, né? Não vejo muito como coibir isso aí. Aplicar a lei, né, gente, um pouco dessa história. O que a gente tem aí? Quais são os principais avanços que a gente precisa conquistar nos próximos anos em relação à questão da poluição sonora? Né? O que a sociedade precisa discutir nesse momento para diminuir essa questão, para evitar aumento aí de casos precoces de surdez? O que a gente precisa debater nos próximos anos aí em relação a essa questão? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre paisagem sonora. É um termo que denota uma área de pesquisa que está ligada à arquitetura, está ligada à psicologia também, e vai falar um pouquinho sobre os espaços urbanos e como eles são entendidos na sua qualidade, no seu conforto acústico. Paisagem sonora é um grupo de estudo? Paisagem sonora é uma área de estudo, né? Uma linha de pesquisa, a gente pode falar assim. Paisagem sonora urbana, né? Paisagem sonora urbana. A gente tem um grupo que fez, acho que foi em setembro, né? Uma caminhada ali na Avenida Paulista, e a gente reconhece não só os níveis de ruído que são medidos por meio de sonômetro, como também a qualidade daquele ruído. Se a gente pegar a mesma quantidade de ruído, mas se ela tiver em frequências diferentes, ela pode incomodar mais ou menos o seu ouvido, por conta da nossa fisiologia mesmo. Então, hoje em dia a gente tem equipes estudando paisagem sonora de São Paulo, paisagem sonora de outras cidades, para entender como isso vai influenciar no ser humano. Isso também vai passar pelo viés da conscientização. O ser humano sabendo a qual nível ele está exposto, a partir de qual nível eu vou ter algum tipo de dano no meu aparelho auditivo, e isso vai gerar uma série de reações, né, positivas. Existe um software que foi elaborado por uma pesquisadora, uma arquiteta, urbanista, né, pesquisadora, e esse software está sendo muito difundido. Até essa instituição, né, Proacústica, que promoveu essa avaliação da paisagem sonora. Então é um software que permite que você, com que é o celular, né, você baixa um aplicativo no seu celular e você sai lendo, né, ouvindo, na verdade, onde você quiser. A gente fez esse passeio pela Paulista, aí entramos no Trianon, entramos em áreas assim, e ele permite registrar o nível de intensidade sonora, qual é o meio onde você está, quer dizer, isso do mundo inteiro. Você pode pegar... Como é que chama o aplicativo? Chama... Soundwalk. Soundwalk. Soundwalk, tá. Som da caminhada. Isso. Tá. Então, é um aplicativo que está sendo usado em vários países. E a gente tem, em tempo real, o que está acontecendo em qualquer outro país. E ele contribui também, então, contribui, com a rede. Porque eu acho que na medida que você hoje usa o celular com até uma arma, né? Mas é uma forma de você captar uma série de informações. Essa também, você está vendo que em determinado país, o pessoal convive muito bem, né, dentro da cidade. É claro que tem a questão da dimensão da cidade, né, do grau de evolução, mas você começa a incutir, né, uma certa percepção. Não, opa, peraí, aqui a gente... Né,
É um aparelho, o celular faz a função, por exemplo, desse aparelho que está com na mão do bastante senhor. restrições, mas te dá uma ordem de grandeza. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau. Vale a pena. Muito preocupação.